Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo da Entre Fórmulas. Demorou um pouquinho, mas já tem vídeo novo. Mas assim, o conteúdo não parou, tá? Então tem atualização do site da Entre Fórmulas direto. Teve podcast novo sobre as mudanças do grid da Fórmula E. Esse vídeo aqui do Acontece no Grid é justamente para falar sobre as mudanças que ocorreram na Fórmula E recentemente. Não só a mudança de pilotos indo de uma equipe para outra, a gente vai falar disso também, mas falar da questão que a pré-temporada está chegando aqui, vai ser no final de outubro, do dia 23 ao dia 26 de outubro, tem a pré-temporada da Fórmula E em Valência. Tô dizendo dia 26 porque falaram que é dia 26, mas hoje, originalmente, disseram que seria do dia 23 de outubro ao dia 27 de outubro, mas alguns lugares estão falando que é do dia 23 ao dia 26, mas enfim, vai ser no final de outubro a pré-temporada da Fórmula E em Valência, como geralmente sempre é, e teremos uma novidade aí que tá todo mundo ansioso para tentar entender como vai funcionar o pit stop da Fórmula E, porque sim, a Fórmula E vai voltar a ter pit stop. Para quem não lembra, no Gen 1 a bateria não aguentava a corrida inteira, então os pilotos tinham que ir até o box para poder trocar de carro por conta que a bateria não aguentava, então tinha essa parada aí obrigatória durante as corridas. Mas no caso desse pit stop que vai ter agora na Fórmula E, ele é um pit stop de recarga rápida. A ideia é que os pilotos vão até o box, né, até o pit lane ali, para fazer uma recarga rápida, mas ainda não tem tantas informações assim. Porém, saíram algumas novidades. A FIA atualizou o regulamento da Fórmula E para poder colocar esse pit stop. Eu vou estar comentando um pouco disso também nesse vídeo aqui do Acontece no Grid. Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo que eu tô aqui com uma blusa vermelha, né? Na verdade, essa blusa, ó, tá aqui, ó, Jake Dennis. Essa blusa é uma blusa da parceria do Entre Fórmulas com a loja Morfla 1. A Morfla tem diversas camisetas, canecas, ecobags sobre Fórmula 1, Fórmula 2, e geralmente essa loja sempre faz parceria com pessoas que trabalham, né, produzindo conteúdo com essas categorias. Não tinha a Fórmula E, o Morfla decidiu fazer da Fórmula E e se juntou aqui com Entre Fórmulas, então eu participei nas ideias para fazer essa coleção. Só tem do Jake Dennis, por enquanto a ideia é que no futuro tenha de mais pilotos, mas pelo fato de ele ter ganhado o título desse ano, achei que seria bacana começar pelo campeão. Então vai no site do Morphola, vou mostrar aí na tela para vocês que tem outras cores, tem essa vermelha, mas tem uma camisa preta, tem uma branca, tem caneca, tem eco bag. Então assim, corre para conferir a coleção do Morphola, vou deixar o link aqui na descrição. Compra e marca a gente também nas redes sociais. Se você comprar a camiseta, usou, marca o Entre Fórmulas, marca o Morphola lá nos stories do Instagram que a gente compartilha. Quero mandar aqui um beijo para Mari do Morphola 1, que ela faz um trabalho incrível, o design dela também é incrível. E não só a coleção do Jack Dennis, mas vocês podem conferir também coisas de outros pilotos, né? Então corre lá no site do Morphola e compra a sua camiseta, tá? Que tá incrível. Pois bem, vamos falar um pouquinho das mudanças que a gente teve aí no grid da Fórmula E. Tem umas mudanças que a gente já sabia do final da temporada e teve algumas mudanças mais recentes, né? Não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente tem um episódio do podcast, acabou de sair, é recente, faz uns dias que saiu, tá aqui no YouTube, tá nas outras plataformas de áudio. Vocês podem conferir esse episódio, que é mais de 1 hora de episódio, falando sobre as mudanças que a gente teve no grid da Fórmula E, trazendo essa questão da volta do Nick De Vries para a Fórmula E, e todas essas coisas que surgiram nas últimas semanas, né? A confirmação de que o Drogovic não vem mais para a Fórmula E. Então vocês podem conferir tudo nesse episódio. Aqui eu vou fazer um apanhado geral do que aconteceu. Pois bem, o que a gente já sabia no final da temporada lá em Londres, né? A primeira informação era que o Nick Cassidy estava saindo da Envision e ele iria para a Jaguar. Então, em 2024, a dupla da Jaguar é o Mitch Evans e o Nick Cassidy. O Nick Cassidy entrando no lugar do Sam Bird. E para onde que o Sam Bird foi? Bom, Bird foi para a McLaren, né? Ele foi para a McLaren, entrando no lugar do René Rast, que saiu da Fórmula E, vai ficar só na WEC. Então, o Sunbird vai ser o parceiro do Jake Hughes em 2024, né?
Com o Nick Cassidy saindo lá da Envision, quem vai voltar para lá é o Robin Friends. O Robin Friends correu por muitos anos na Envision, saiu, foi para Abbott, não deu muito certo, ele tá voltando para Envision para ser parceiro do Sebastian Buemi, né? Então, essas acho que eram as mudanças que a gente viu mais ali, né, na reta final da temporada, do que a gente ouviu falar em Londres, eram as coisas que a gente estava sabendo até aquele momento, né? E tinha algumas especulações. Tínhamos duplas que não mudaram, né? A Porsche ainda não anunciou oficialmente que Pascal Wehrlein e Antônio Félix da Costa vão permanecer, mas não tem nenhum rumor, nada que indique, nada mesmo que indique que vai ter alguma mudança nessa dupla. É a única que não confirmou oficialmente, o resto já foi confirmado, né? E a Porsche não tem realmente nenhum rumor de mudança. Se tiver, a gente avisa aqui, mas até onde se sabe, Antônio Félix da Costa e Pascal Wehrlein permanecem na Porsche em 2024. As outras equipes que mantiveram a dupla foi a New, então o Sérgio Sete Câmara e o Dan Tickton vão ficar na New em 2024, e também a DS Penske, que anunciou que o Stoffel Van Dorn e o Jan-Erik Verne também continuam sendo a sua dupla de pilotos. Quais foram as mudanças que a gente teve recentemente, né, nas outras equipes do grid, né, que foram anunciadas agora, né, mais recentemente, no caso? Primeiro que o que chocou as pessoas primeiro foi o Mortara deixando a Maserati. A gente sabia que era uma possibilidade o Mortara sair. Confesso, assim, que não imaginava que iria acontecer, ainda mais depois que ficou claro que o Drogovic não iria mais para a Maserati, né? Eu sei que, na verdade, ficou claro depois da saída do Mortara, mas para quem acompanha os bastidores, mais assim, eu que tô por dentro de coisas dos bastidores, já tinha uma ideia de que a probabilidade do Drogovic para a Maserati estava menor, né? Isso porque no final da temporada Andretti demonstrou um grande interesse no Drogovic. Quando o Jake Dennis foi campeão, teve entrevista com o Jake Dennis, inclusive tá no site da Entreforma, você pode conferir lá. O Jake Dennis falou muito do Drogovic, falou que Andretti estava atrás do Drogovic, e seria o cenário perfeito, porque Andretti tem esse planejamento de entrar na Fórmula 1, e o Drugo é mais novo que o Jake Dennis, então teria talvez uma chance de quando Andretti entrasse na Fórmula 1, provavelmente em 2026, colocassem o Drogovic. Então o Drogovic correria 2 temporadas na Fórmula E, isso não iria impactar no que ele faz na Fórmula 1 e seria o melhor dos dois mundos, perfeito. Ia correr do lado do campeão, numa boa equipe, que a Andretti é uma das melhores equipes da Fórmula E, mas acabou não acontecendo, o Drogovic não veio para a Fórmula E. E o que aconteceu nesse meio todo desse rolo com Andretti, Maserati e tudo mais? No caso, o Mortara, que tinha um contrato com a Maserati até o próximo ano, ele saiu da equipe. Não se sabe se foi a Maserati que decidiu encerrar esse contrato ou se foi o Mortara que decidiu mudar de equipe. De qualquer forma, a gente teve essa saída do Mortara. O Ginter renovou o contrato dele, porque o contrato dele era só para este ano. Recapitulando, o Ginter não estava nos planos da Maserati, era para essa dupla ser Nick De Vries e Eduardo Mortara, mas aconteceu tudo o que aconteceu, do De Vries para a Fórmula 1, e o Ginter acabou entrando, ele acabou surpreendendo, né? E por incrível que pareça, agora ele acabou meio que se tornando o cara da equipe com a saída do Mortara, né? Então ele teve esse contrato renovado. Pelo que entendi ali do site da Maserati, foi um contrato múltiplo de múltiplos anos, então dá para saber se é 2 anos, 3, mas fica esse entendido que acho que o Ginter ainda tem mais alguns anos aí com a Maserati. Eu acho que não vai ser o caso de ele correr em 2024 e 2025 não estar na Maserati. Até porque 2025 é um ano bem chave aí para as equipes da Fórmula E, mas daqui a pouco eu comento sobre isso. O Mortara saiu, o Lucas de Grassi confirmou a saída dele da Mahindra, e depois que o Lucas de Grassi confirmou a saída dele da Mahindra, a Mahindra logo no dia seguinte anunciou a sua dupla de pilotos, que é o Eduardo Mortara e o Nick De Vries. Então a Mahindra vem com uma dupla nova para a Mahindra, né? Mudou os 2 pilotos no caso, porque o Oliver Rowland já tinha saído na metade da temporada da Mahindra ali na reta final, na metade não, né? Foi na reta final da temporada. E, enfim, teve todos os problemas aí na Mahindra. O Eduardo Mortara e o Nick De Vries foram anunciados na Mahindra. O Nick De Vries, ele apareceu no Epic de Londres. Ele apareceu lá no Epic de Londres, teve fotos dele falando com as equipes do que aconteceu dele, né, ser mandado embora lá da Fórmula 1 da AlphaTauri. Ele ficou um tempo sumido das redes sociais, e aí quando ele apareceu novamente em público
na questão em público, eu digo assim, né? Dentro do mundo do automobilismo, do cenário do automobilismo, ele só foi aparecer de novo na final da Fórmula E em Londres, onde tem fotos dele conversando com diversas equipes. E uma dessas equipes foi a Mahindra. O Frederic Bertrand, que é o chefe de equipe da Mahindra, conversou com o Nick De Vries, depois ligou para o Nick De Vries 2 semanas depois, fizeram uma ligação, né? Conversaram por muito tempo. E ainda assim o De Vries decidiu ir pensar aí na possibilidade de voltar para a Fórmula E correndo na Mahindra. Ele não aceitou de cara, ainda ficou um tempo pensando, mas no fim ele aceitou a proposta do Bertrand e ele vai para a Mahindra ao lado do Mortara. Com isso, né, com a ida dessa nova dupla da Mahindra, o de Grace saiu da Mahindra e falou do seu retorno para a Abt. Ele vai voltar para a Abt, equipe onde ele foi campeão na terceira temporada da Fórmula E. Claro que assim, não é a mesma Abt, né? A Abt que o de Grace foi campeão era a Audi Abt, era uma parceria da Abt com a Audi. Hoje o cenário é completamente diferente. A Abt tem uma parceria com a Cupra, né? E o Lucas de Graça está voltando para a Abt ao lado do Nico Miller, que permaneceu na equipe para a próxima temporada. É uma equipe que conhece de Graça conhece a Abt muito bem, está acostumada a trabalhar com esse pessoal. E eu acho que o de Graça está pensando lá na frente, está pensando em 2025, né? Novamente 2025 aí, vou falar direitinho de 2025, prometo, mais pra frente não desistam de mim. E assim, a Abt tem o powertrain da Mahindra também, né? Não dá pra esperar que o de Graça vai chegar na Abt em 2024 e, meu Deus, as coisas vão mudar. Até porque tem um congelamento, não pode mexer nesse powertrain nesse momento. Mas a Abt parece que no momento tá com um ambiente organizacional mais fechadinho do que a Mahindra. No fim, quem também se deu muito bem foi o Norman Nato. Norman Nato, aí que conseguiu o único pódio da Nissan na temporada, fez uma temporada bem interessante. Ele e o Sasha Fenestras foram bem equilibrados, eu sempre falo isso, apesar do Sasha aparecer mais assim na boca do público. O Nato e o Sasha ficaram muito próximos da pontuação. O Nato conseguiu o único pódio da Nissan, como eu falei, né? O segundo lugar que ele conseguiu no Epix de Roma. Mas naquela altura ele já estava fora da equipe quando ele conseguiu esse pódio. E fiquei pensando que talvez o Nato não estaria aí. E por conta, né, da não ida do Drogovic para Andretti, da não vinda do Drogovic para a Fórmula E, o Nato vai correr na Andretti. Ele conseguiu uma vaga numa das melhores equipes do grid. Como eu sempre falo, eu não acho que o Nato é um piloto que é para ser campeão, que é para ter título, não é. Mas acho que ele funciona muito bem como um segundo piloto. Então acho que pro que a Andretti busca, ele é perfeito para essa parceria com o Jake Dennis, porque a gente sabe que o Jake Dennis vai vir com tudo aí atrás do bicampeonato. E vai ser bom ter alguém que possa pontuar, porque a gente sabe que o Lotterer teve uma temporada muito ruim em 2023, ele já não estava mais afim de estar na Fórmula E, a realidade era essa, correu porque tinha que correr, mas não fez muita coisa, né? Se a gente for ser bem sincero, o terceiro lugar que Andretti conseguiu no campeonato aí por equipes foi praticamente graças ao Jake Dennis. O Jake Dennis foi que conseguiu praticamente 95%, 99%, sei lá, dos pontos da equipe. Assim, foi muito, muito discrepante a diferença entre o Jake Dennis e o André Lotterer. Então eu acho que tendo Norman Nato ali vai ser um equilíbrio bom para Andretti. Não podemos esquecer de falar dele que se deu bem, o Jahan Darúvula, piloto aí da Fórmula 2. Ele era reserva da Mahindra, ele testou pela Mahindra, piloto indiano, numa equipe indiana. Era esperado que ele fosse para a Mahindra, né? E não, né? No fim das contas, o Jahan Darúvula acabou indo para a Maserati. A Maserati ficou ali com o Ginter, ficou sem certeza de vir Drogovic, ficou sem certeza se o Mortari ia ficar na equipe. E no fim, acho que o Darrell foi que se deu melhor, assim, a equipe que trabalha ali com ele viu as possibilidades, conversou com a Maserati, acabou conseguindo essa vaga na Maserati. Tanto que até o próprio Darúvula falou que ele não estava esperando ir para a Maserati, a ideia é que ele fosse para a Mahindra, mas acabou não acontecendo, então ele vai aí começar a fazer sua estreia na Fórmula E em 2024 ao lado do Maximilian Ginter na Maserati. Para amarrar aí essa ideia, né, dessas mudanças, e por que eu falei de 2025? 2025, pelo que se tem notícia, vamos ter o Gen 3.5, né? É uma nomenclatura que a imprensa tá dando
para uma nova fase do Gen 3, né? Vai ter esses 2 primeiros anos do Gen 3, e aí 2025 é quando as equipes podem voltar a mudar de powertrain, fazer algumas atualizações, né? Porque tem esse congelamento de uma temporada para outra, então não pode mudar muita coisa, mas 2025 vai poder. E todos os pilotos comentam muito de 2025, as equipes têm planejamentos focados em 2025. Então, até por isso que eu acho que, por exemplo, de Graça foi para uma Habit já olhando para 2025, né? Vale a pena lembrar que teve aquele caso em Hyderabad que os carros da Habit e da Mahindra não largaram por conta de problemas nesse powertrain da Mahindra, né? Esse trem de força da Mahindra que é bem problemático. E na época saiu na mídia, na imprensa alemã, notícias de que talvez a Cupra teria interesse em fazer o seu próprio powertrain, mas também recentemente está rolando rumores de que a Abt pode ir atrás da Porsche, vai ser uma equipe cliente da Porsche em 2025. Então também tem essa possibilidade, vale a pena ficar de olho, e não só nessa questão de mudanças de powertrain, mas também no que as equipes estão planejando. Tem uma entrevista que eu fiz com o Mitch Evans, está aqui no canal do Interformance, também está no site do Interformance, vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem, mas uma parte ali da entrevista com o Mitch, ele comenta um pouco, assim, brevemente, sobre 2025, que a Jaguar tem grandes planos para 2025, que ele vai fazer parte desses planos também. Então, assim, vamos aguardar, porque vem coisa por aí, né? Então, sim, eu acho que tá todo mundo já indo para 2024 com a cabeça em 2025. Acho que é isso que eu quero dizer com isso. Sobre a pit stop da Fórmula E que tá retornando aí, a gente não tem muita informação exatamente sobre partes técnicas, sobre como vai funcionar exatamente. O que a gente sabe é que os pilotos vão fazer uma parada, né? Vai no pit lane e vai ter uma recarga rápida. Não sei quanto de energia que vai ser colocada a mais, o quanto a mais de porcentagem que eles vão ganhar de bateria na bateria fazendo essa recarga rápida. É uma coisa que a gente vai descobrir, eu acredito, mais detalhes durante a pré-temporada. Mas o que a gente já sabe, né? Dias atrás aí teve uma alteração no regulamento da Fórmula E, a FIA fez uns ajustes justamente por conta desse pit stop. Uma das coisas que a gente sabe é que as equipes não vão poder fazer paradas duplas, né? Eles falam que era parada empilhada, né? O que deu para entender disso, se introduzindo, é que as equipes não vão poder chamar os dois pilotos de uma vez para fazer recarga rápida, né? Então não dá, por exemplo, a New chama o Sérgio Sete Câmara e logo em seguida chama o Dan Tickton. Não vai poder fazer isso, né? Tem que ter um tempo que uma mesma equipe, tipo, tem que ter um tempo entre um piloto e outro de mesma equipe para poder fazer essa parada. Outra coisa que o regulamento diz é que não pode ter uma fila de paradas. Ou seja, não é, por exemplo, a Andretti decidiu parar o Jake Dennis, e aí por conta disso, todas as outras equipes falam, não, também vamos colocar um dos nossos pilotos no box para fazer recarga rápida. Eles não pode ser diversas equipes fazendo a parada ao mesmo tempo, né? Não sei qual vai ser o limite, não sei como eles vão estabelecer isso, mas também está no regulamento que é proibido ter uma fila ali no pit lane para recarga rápida. Em relação também a isso da recarga rápida, como é uma novidade, né? Ele já estava ali sendo falado no regulamento desde o ano passado, já estava inserido, mas ainda não estava, como não foi inserido nessa temporada, eles fizeram alguns ajustes no regulamento já pensando na próxima temporada. O pit stop ele ainda não vai acontecer em todas as provas da Fórmula E. Até onde se sabe, ele vai acontecer em 5 cidades. A ideia da Fórmula E é que aconteça em 5 cidades. A mídia especula que as 5 cidades vão ser a Díria, né, lá na Arábia Saudita. Temos também Roma no meio. Xangai, que Xangai tem uma possibilidade de aparecer aí no calendário do próximo ano. A Fórmula E está estudando a possibilidade de ter Xangai nesse calendário aí da Fórmula E no próximo, numa das lacunas, porque temos 3 datas que ainda não estão confirmadas. Tipo, a gente tem a data, desculpa, mas não tem o local, né? Então, Xangai pode ser um desses lugares para ter o pit stop. E aí, além deles, teria Berlim e também Londres. No caso de rodadas duplas, como é o caso de Londres, por exemplo, ou até o caso de Diriyah, né, na Arábia Saudita, que são rodadas duplas, o pit stop não vai acontecer nas 2 corridas. O pit stop vai acontecer em uma das corridas duplas, tá? Então, é o que a gente sabe até o momento.
Essas cidades não estão confirmadas, não estão confirmadas. A gente só vai saber exatamente sobre quais cidades que vai ter o pit stop da Fórmula E depois do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, que acontece aí na próxima semana, e eles vão decidir aí oficialmente quais vão ser os locais onde vai ter esse pit stop da Fórmula E, né? E mais uma informação em relação a isso: a inserção do pit stop não vai mudar o modo ataque. O modo ataque ele vai continuar normalmente nas corridas. Ainda não se sabe se nas corridas que vai ter pit stop, se vão ter. Porque geralmente a gente tem duas ativações de modo ataque nas corridas, né? Então, eu acredito que nas corridas que tiverem pit stop vai ter uma ativação só do modo ataque, mas isso é teoria da minha cabeça. Não tem confirmação ainda exatamente sobre quantas ativações do modo ataque vai poder ser feito quando tiver pit stop, mas o modo ataque vai ser mantido. A única coisa que se sabe é que, pelo regulamento, os pilotos não podem ativar o modo ataque antes de ter feito o pit stop. Então, somente os pilotos que já fizeram pit stop vão poder ativar o modo ataque nas corridas. Vai ser interessante ver como é que vai ser a dinâmica dessas provas, como vai ser que as equipes vão se planejar estrategicamente para isso. E para fechar aqui, como falei já no começo do vídeo, tá chegando aí a pré-temporada da Fórmula E no finalzinho de outubro, do dia 23 e 26 de outubro tem aí a pré-temporada da Fórmula E. Pela primeira vez a pré-temporada da Fórmula E vai ser aberta ao público, então tem venda de ingresso. Se você estiver em Valência ou estiver na Europa e puder ir para Valência durante este período, tá 5 euros o ingresso daí. Pelo que eu vi, vai ter autógrafo com os pilotos. Não sei em quais dias que é, tem que entrar no site da Fórmula E. Mas se você estiver na Europa, tiver por lá nessa época e quiser ir ver de perto, vai ter aí o teste da pré-temporada aberto ao público. Não se sabe ainda se vai ter transmissão. Geralmente os testes de pré-temporada da Fórmula E não são transmitidos. O mesmo vale para os testes de rookie. Porém, esse ano a gente teve em Roma a transmissão do treino livre zero, um treino livre especial que eles fizeram só com os novatos, né? Só com os rookies que estavam fazendo o teste da Fórmula E. Então teve transmissão. Então tem uma esperancinha aí de que talvez pelo menos um dos dias tenha alguma transmissão, mas se não tiver transmissão, o site da Fórmula E ele mostra o live time, né? Ele mostra os tempos e como é que tá a situação ali. E tem as notícias de jornalistas que estão em loco, que sempre vão soltando, né? E entre Fórmulas, a gente sempre faz a cobertura, sempre traz no site as informações referentes à pré-temporada. Inclusive, tem texto no site do Maximilian Ginter falando sobre a pré-temporada, falando também sobre a permanência dele na Maserati, mas tem ele falando sobre o que eles fazem na pré-temporada, qual é a importância da pré-temporada, o que exatamente eles buscam ali, né, fazer. Até porque vale lembrar, né, que a gente tá chegando no inverno lá na Europa, então nesse período eles não vão muito pra pista no final de ano, eles fazem muita coisa no simulador. Então a pré-temporada ela ajuda muito também as equipes montarem umas estratégias assim de pista mesmo, para o piloto poder levar isso pro simulador, porque é o que os pilotos ficam fazendo até começar a temporada, porque a temporada da Fórmula E começa já em janeiro lá na Cidade do México. Então, novembro e dezembro eles ficam basicamente só no simulador. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe o Entre Fórmulas aí nas redes sociais. Eu falo isso porque tem notícias que não são notícias que vão para o site, são informações rápidas, pequenas, que eu sempre solto no Twitter do Entre Fórmulas e sempre solto no Instagram do Entre Fórmulas. Então segue Entre Fórmulas nas redes sociais para ficar informado do que está acontecendo, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem ver algum conteúdo específico, fala, entendeu? Deixa aqui nos comentários, manda nas redes sociais, fala, eu quero ver isso. Ou, putz, eu tenho dúvida em relação a isso, você não poderia fazer um vídeo sobre isso? Que a ideia é realmente trazer mais conteúdos aqui pro canal do Entre Fórmulas também. E lembrando que o Entre Fórmulas também tem um Pix, se você quiser ajudar no projeto aqui, com o valor que você puder, é entreformula5@gmail.com. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!